Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora aí resolver mais uma questãozinha da Unicamp. Lembra disso, tá? Resolver questão é mega importante, porque assim você consegue saber onde você tá errando. É melhor você saber onde você tá errando agora do que descobrir na prova, né? Saber quais são as suas dificuldades. Então, bora aí, porque a Unicamp tá chegando, né? Logo, logo mais a gente tem essa prova maravilhosa para você alcançar o seu sonho, como eu tive essa oportunidade e eu desejo isso para você também, né? Então, bora resolver sem demora, porque eu sei que o seu tempo é pequeno, né? A gente tá correndo aqui, ó, desesperado. Então, bora lá. Essa questão aqui, ela é para duas questões, tá? Esse texto. Então, vamos entender ele e depois fazer as questões, né? Sempre com essa ideia de colocar um pouco do conteúdo para revisar, porque essa questão não vai cair de novo, mas cai questões semelhantes. A proteína verde fluorescente do inglês Green Fluorescence Protein, GFP, observada pela primeira vez em água viva é um quinidário, né? Tornou-se uma das ferramentas mais importantes usadas na biociência contemporânea. Evolutivamente, a distribuição filogenética dos genes homólogos do GFP foi encontrada apenas nos filos quinidária, artrópoda e cordado. Beleza. Considerando a distribuição filogenética do GFP, é correto afirmar a hipótese de origem de o que é filogenético, o que é gene homólogo. Vamos ver esse trem aí, ó. Bom, basicamente, tá? Explicando rapidamente aí um pouquinho sobre filogenia, só para você lembrar, lembra do seguinte, tá? Filogenia, o que você vai ter? Você precisa, né, saber o seguinte. Por exemplo, aqui a filogenia, ela vem de acordo com o tempo, tá? Então, aqui é o mais antigo e, conforme vai subindo, é o tempo atual. Então, o tempo é tipo contar uma história, é uma árvore que conta uma história. Então, aqui você tem um ancestral comum, tá? Nossa, professora, isso cai na Unicamp todo ano, tá? Todo ano eles colocam algum exemplo para você disso daqui. No caso aqui, eu vou pegar as plantas como exemplo, porque é um exemplo bem legal. Então, aqui, por exemplo, a alga é um ancestral comum, que ela tinha clorofila, tá? Aqui a clorofila, como um exemplo de novidade evolutiva. E aí, o que aconteceu? Surgiu, então, aqui as briófitas, tá? Então, aqui as briófitas surgiram. Para surgir as briófitas, eu tive que ter uma novidade evolutiva aqui, que foi o quê? Tecido, né? Então, o tecido fez o surgimento das briófitas. As briófitas, elas são os musgos, tá? Como principal exemplo. Não vou escrever aqui, senão não vai ter espaço. Mas aí elas são os musgos aqui como principal exemplo. E nós temos, então, depois dela, vai surgir aqui, ó, os vasos condutores, que é o quê? Um novo tipo de novidade evolutiva. Perceba o seguinte, tudo que está aqui nessa linha principal, o próximo grupo terá. Então, aqui agora que eu tenho a Pteridófita, que são as samambaias, perceba que ela vai ter o quê? Ela tem o tecido e ela tem vasos condutores, certo? Pteridófitas são samambaias, beleza. Então, ela tem tecido e vasos condutores. Então, elas são consideradas traqueófitas. E agora, eu tenho aqui o novo ramo, o surgimento de uma nova característica, que são as sementes e o grão de pólen. Vou colocar os dois aqui, grãos de pólen. Quem que vai ter? Aqui, as gimnospermas. As gimnospermas são os pinheiros, araucária, tá? Então, todas elas aqui têm semente e grão de pólen. A pteridófita e a briófita vai ter? Não, tá? Agora, aqui as angiospermas, que é o último grupo, grande grupo de plantas, ela vai ter algo que é exclusivo dela, que é flores e frutos. Por que exclusivo dela? Porque nenhum outro grupo aqui terá esse tipo de característica. É assim que eu faço uma árvore filogenética, que eu vejo a história desses seres vivos, entende? Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, eu tenho aqui minhas novidades evolutivas que surgiram ao longo da história. E cada uma delas pode ter características exclusivas delas aqui, que nenhum outro grupo vai ter porque não está no ramo principal.
certo? E aqui cada nó, cada local disso daqui, ó, aqui significa que era um ancestral que se ramificou para cá e se ramificou para cá. Beleza? Vendo isso de uma forma bem geralzona, bem rapidinho, só para você ter noção, para a gente ir lá para o grupo dos animais. Porque o que pode acontecer? Pode acontecer às vezes de, por exemplo, vamos supor que os vasos, que aqui surgiu outra característica, sei lá, folhas com algum tipo de pigmento vermelho, certo? Aqui surgiu samambaias com pigmento vermelho. Só que essa samambaia aqui perdeu, não tem, e essa aqui também não tem. Só que aqui aí surgiu folhas com pigmento vermelho de novo, que deu origem às flores. Surgiu duas vezes, ou estava silenciado, e depois ele foi novamente aqui despertado. O que é mais fácil? Mais fácil estar silenciado do que surgir duas vezes, não é? E aí vai depender de muita coisa. Vamos ver isso aqui no grupo dos animais, que é o que ele colocou lá. Ó. O grupo dos reinos dos metazoa, tá? Dos reinos animalia, ele é dividido artificialmente como invertebrado e invertebrados, de forma didática para a gente estudar, tá bom? Mas basicamente ele é constituído por porífera, quinidário, plateuminto, nematóide, molusco, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Os cordados são o que a gente chama aí de vertebrados ou craniatas, tá? Vai depender aí do freguês, vai depender de quem tá mandando no rolê, vai depender da prova que você tá fazendo, tá bom? Aqui também os nematóides, eles podem estar aqui depois de artrópode, tá? Ele pode estar nessa região aqui, ou ele pode estar aqui, também vai depender da pessoa que fez a questão, tá bom? Porque ele é um grupo que não tem uma classificação muito adequada. O que vai acontecer? Todos eles têm um ancestral comum, que é um protozoário coanoflagelado. Ele é tão. A gente acha que, né? Aceita-se que é ele. Por quê? Porque os poríferos, que são multicelulares aqui, eles possuem os coanócitos, que são células muito parecidas com coanoflagelados. E aí, o que surgiu aqui como novidade evolutiva? A multicelularidade. Aí, de acordo com a questão, os quinidários apresentam aquela proteína, e depois aqui só os artrópodes e finalmente os cordados, certo? Então, o que vai acontecer? Ele surgiu várias vezes, surgiu aqui e surgiu aqui em grupos independentes, ou ele surgiu uma vez e foi silenciado nesses outros grupos aqui? Essa é a questão, né? A gente tem que ver que lá no texto ele fala sobre genes homólogos. O genes homólogo, quando ele falou isso de gene homólogo, o que você tem que entender? Você tem que entender que os genes, né, de organismos distintos, herdados a partir de um mesmo ancestral, são homólogos. Se ele falou que é do mesmo ancestral, então o que aconteceu? Ele surgiu uma vez, tá? Porque o gene é homólogo. É igual, por exemplo, a sua perna e o seu braço e a nadadeira de uma baleia. Os dois são homólogos, mas é uma nadadeira e um braço, Érica, exatamente, mas os dois têm a mesma origem embriológica, então são estruturas homólogas. Aqui é a mesma coisa, eles têm o mesmo ancestral comum, então são genes homólogos. Isso está no texto, ele está afirmando para você, tá? Então, quando você tem um gene 1, ele pode se transformar no gene 2, gene 3, pode até ter funções diferentes, mas continua sendo originalmente o gene A. Beleza? Vamos lá resolver essa questão para ver se a gente consegue aí de boa? Foi uma questão, um nível médio, tá? Quando a Unicamp fez ela, foi bem tranquilinha. Vamos ver aqui, então. O ancestral, né? Considerando, então, a distribuição filogenética do gene GFP, é correto afirmar a hipótese de origem em ancestral metazoário comum e eventos independentes de perda do gene em vários clados. Ó, então ele perdeu várias vezes em vários clados e tem o mesmo ancestral comum. Tá bonita essa questão, vou colocar um coraçãozinho nela aqui, ó, tá? Vamos ver, vamos deixar um coraçãozinho aqui. Vamos ver a próxima aqui agora. B. Ancestrais metazoários distintos e manutenção do gene em todos os metazoários marinhos. Ele não está falando de metazoário marinho, né? Ele está falando aqui, ó, metazoário marinho, eles podem ser metazoário marinho, mas ele não está especificando isso. Ele está falando que surgiu nesses filos aqui, tá? Então, aqui, além disso, metazoário distinto.
né? Então, não. Ancestral metazoário comum, beleza. E manutenção do gene em todos os metazoários marinhos? Não, porque senão teria que ter outros grupos ali também com ele, né? Que seria a mesma coisa daqui. Ancestrais metazoários distintos? Também não. Então, letra A. A de amor, B de baixinho, C de coração. E é isso, tá? Desejo para você aí uma boa prova dessa Unicamp, porque, ó, é tranquila até, né? Mas ela não sabe brincar. Mas desejo que você consiga o que você conquistou. Confia que vai dar certo. Se gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com um amiguinho seu. Ajuda a gente aí a mandar esse canal para frente, beleza? Até mais então. Tchau, tchau.